E manos, voltamos, tá bom? Vamos para mais uma sequência aí. Então a gente está falando das teorias evolucionistas. A gente falou sobre Lamarck, Jean-Baptiste Monnet, Cavaleiro de Lamarck. Falamos sobre Charles Darwin, a importância de Charles Darwin para a ciência toda, quando ele diz que o meio favorece aqueles que são mais adaptados a esse meio, mas ele não consegue explicar como é que acontece essa modificação, até porque ele não tinha o conhecimento do DNA, não sabia nada sobre mutações. E quando ele estava lá dentro dos seus estudos, uma outra pessoa também do Reino Unido, mandou uma carta para ele dizendo que tinha chegado às mesmas conclusões que ele, mas bem antes, 5, 6 anos antes. O nome dele era Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace manda essas cartas para Darwin e não se sabe direito, acho que ele estava reivindicando uma coautoria. Só que ninguém quer largar o osso, cara? Então, sabe-se que Darwin recebe um dia na sua casa um monte de caixas e uma carta de Alfred Russel Wallace chamando a teoria dele, o Wallace, gentilmente, de acordo com o volume de informações que Darwin armazenou, de darwinismo, e cede todas as suas informações, todos os seus experimentos, ele cede para que Darwin continue essa teoria. Bom, gente, acho que na prática é o seguinte, ninguém dá nada para ninguém, Então aconteceu alguma coisa e Alfred Russel Wallace praticamente some da história, e você encontra nos livros, muitos livros, Alfred Russel Wallace como uma nota de rodapé. Mas Alfred Russel Wallace era um excelente desenhista, ele passa a ser um cartógrafo muito importante na Europa na época. Mas, enfim. Bom, evoluindo mais um pouquinho, nós chegamos à teoria neodarwinista. Não tem um autor só, são vários autores que pegam o conhecimento do DNA, pegam as ideias de Darwin e montam e descobrem o seguinte: Darwin estava certo. Então, a teoria neodarwinista, ela corrobora, bonito nome, corrobora com o darwinismo. Por quê? Porque ele explica a variabilidade genética. Explica a variabilidade genética. Como? Com as mutações. Aí sim começa a entrar a mutação. Tá bom? Então, esse nome mutação aqui, se aparecer numa prova, você vai ligar a teoria neodarwinista, porque Darwin não conhecia, Lamarck muito menos. Tá legal? Bom, olha só. A partir dessa teoria, onde ele explica a variabilidade genética, a partir desses acidentes no DNA, que são as mutações, que podem ser favoráveis ou não, se são favoráveis, aumenta as chances de sobrevivência, ele se reproduz e geram outros descendentes. Por outro lado, se ela não é favorável, você vai ser eliminado e essa informação errada dita errada ou não favorável não passa para a próxima geração, ele começa a elaborar uma série de experimentos, explicações. Então, nós temos aqui o melanismo industrial, o melanismo industrial, ele vai representar durante a Revolução Industrial. Então, olha só, que surge na Inglaterra. Olha só, ele te diz que te dá duas situações. Antes da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial. Ele diz o seguinte, que as paredes, os muros pintados de branco, eram branco, claro. E existiam mariposas com duas cores, mariposas claras e mariposas escuras. Aqui, com o muro claro, tinha as mariposas claras e as escuras.
Legal? Bom, como a poluição era muito baixa e o muro ficava claro durante muito tempo, quem é que se disfarçava melhor no meio? As claras. Então os predadores dessas mariposas só conseguiam pegar as escuras. Então diminuía o número de escuras, aumentava a frequência dessas claras, elas se reproduziam e geravam outros descendentes. Pronto, então a população desse daqui era maior que a dessa daqui, porque ele conseguia se disfarçar no meio, que é o mimetismo, que é a camuflagem, tá legal? Bom, quando vem a Revolução Industrial, isso aqui começa a ficar escuro. Quando ele fica escuro, as mariposas claras não ficam escuras. Legal? Elas já são claras. Conclusão, as claras agora não conseguem mais se disfarçar no meio e o meio passa a ser favorável para a escura. E agora observa-se um aumento da população de mariposas escuras e uma diminuição das claras, porque agora não consegue mais esconder e os predadores vão lá e pegam as claras. Então, ele foi favorável ao meio, aqui ele foi favorável ao meio, que é o melanismo industrial. Então, existe uma mutação entre mariposas que criam duas cepas, uma clara e uma escura, dependendo do meio, vai sobreviver ou não. Tá legal? E para os nossos dias de hoje, uma coisa muito importante, que cai bastante em prova, eu até vou colocar aqui, isso vale para a agricultura, e vou colocar como exemplo o antibiótico, tá legal? O uso exagerado de antibióticos. Isso vale para pesticidas também, tá legal? O antibiótico, quando ele foi descoberto acidentalmente, o homem disse o seguinte: a partir de hoje nós dominamos todas as doenças, não tem mais doença no mundo, o homem domina todas e vamos controlar com o antibiótico. Essa é a ferramenta. E aí, acontece o seguinte, ó, vamos fazer um gráfico aqui. Legal? Aqui eu vou colocar o número de bactérias. Ficou meio esquisito, né? O número de bactérias em função do tempo. Esse tempo eu vou dividir em 1, 2, 3, 4. Dá espaço? Dá? Então vamos lá. Mais 5. Ok? Tempo A, B, C, D e E. Bom, olha só. Vamos colocar aqui, ó. Dá tempo? Dá. Então vamos lá. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ok? 5 tempos. Eu digo para vocês que a população de bactérias ela é estável no tempo 1, no tempo A, estável no ponto B. Entre o ponto B e o ponto C, eu vou adicionar o antibiótico. Adição do antibiótico. Ok. O antibiótico mata todas as bactérias? Cara, não. O que acontece com a população de bactérias? Cai, mas não chega a 0. E depois ela volta a crescer. E depois ela estabiliza. Vamos apagar isso aqui agora. Apagar isso daqui. E olha só. O que vai cair na prova disso daqui? Em qual segmento do tempo está acontecendo a seleção das bactérias resistentes? Por que a população de bactérias está caindo aqui? Porque as sensíveis estão morrendo. Sobram quem? As resistentes, que estão aqui. Então aqui está acontecendo
a seleção. Então aqui não existiam só bactérias da mesma espécie, existiam sim, só que com pequenas mutações. Quando eu jogo isso daqui, esse aqui vai ser um meio de seleção. As bactérias que conseguem sobreviver a esse antibiótico, que estão aqui, que é a minoria, porque as mutações são aleatórias, mas elas são pequenas, elas não morrem por ação do antibiótico. Por que elas não cresciam antes? Porque elas têm um poder de multiplicação mais lento e tinha muito espaço. Desculpa, o espaço todo já estava ocupado pelas bactérias sensíveis. Então eles não tinham como se reproduzir muito, então o seu número era menor. Por isso que nem aparecia nos exames. Quando usa o antibiótico, quem é que está sobrando aqui? As resistentes. E agora as resistentes começam a crescer. Devagar, mas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Esse antibiótico agora, se eu jogar aqui, vai ter algum efeito? Não. Então aqui são as bactérias resistentes. Cara, cria um problema. Agora, por uso exagerado de antibióticos e na agricultura pelos pesticidas, a gente tem o quê? Um número muito grande de bactérias resistentes. Eu preciso desenvolver outros antibióticos. Os antibióticos que podem ser a partir de fungos, né? A penicilina, rifampicina, oxacilina, tobramicina, gentamicina, norfloxazol, trimetropina, ou então os variáveis da sulfametoxazol, trimetropina, que também são antibióticos de amplo espectro, mas não existe mais como fazer uma mudança de antibiótico. Então, a gente tem que partir para uma outra estratégia para matar a bactéria, porque antibiótico não serve mais, porque nós já gastamos tudo. Legal? Se acontecer um quadro desse daqui e cair na prova, o médico vai falar o seguinte: para de dar o antibiótico. Se parar de dar o antibiótico, essas bactérias continuam crescendo, mas se tiver sobrado uma dessas sensíveis, as sensíveis se multiplicam muito mais rápido. Daqui a pouco as sensíveis voltam a se multiplicar rápido e inibem de novo a multiplicação dessa resistente. Então, a estratégia que o médico tem para ficar com aquelas sensíveis alta, para impedir que as resistentes se multipliquem, até encontrar uma outra estratégia para eliminar todo mundo. Tá legal? Então, nós temos aqui tentativa neodarwinista, um melanismo industrial, uso exagerado de antibióticos, que vale também para pesticidas, e a gente vai entrar na parte de tipos de seleção, para depois a gente entrar em genética de populações. Tá legal? Tira o print aí. Ok? Beleza. E a gente volta então para o próximo vídeo, tá? Falou, mano.